Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver a apresentação da candidatura de André Ventura a Presidente da República. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal, estamos quase a chegar aos 5.000 subscritores, muito obrigado, e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. No dia 18 de janeiro de 2026, o país disputará eleições presidenciais. O Chega obteve nas últimas eleições legislativas 23,5%, tornando-se no segundo maior partido do país. Goste-se ou não se goste, o segundo maior partido do país e a liderança da oposição não podem deixar vazias nem vagas, não pode deixar em silêncio uma candidatura como aquela que representará ou que representarão as eleições do dia 18 de janeiro. O Chega não pode, não tem o direito, nem deve olhar para o lado, ignorar os seus militantes, os seus apoiantes e não lhes dar voz nestas eleições. Como sempre disse, o Chega teria que ter voz nestas eleições presidenciais, fosse o seu líder o candidato ou qualquer outro nome numa candidatura. Um partido com 23,5% dos votos, que foge das eleições, vira a cara e não permite aos seus eleitores terem uma escolha no boletim de voto, é um partido fraco que não gosta de arriscar e que teme o risco político. Toda a minha vida política foi feita e continua a ser feita dentro daquilo que Sá Carneiro dizia. A política sem risco é uma chatice. Saber romper a tempo e saber tomar decisões, mesmo quando elas contrariam aquilo que uma maioria pensa. O país acima de qualquer outra coisa. Não desejei estas eleições presidenciais, não desejei ser candidato nestas eleições presidenciais, entendo, como entendi no passado, que o líder da oposição não tem como vocação primeira ser candidato à presidência da República. Disse-o e assumo aqui esta tarde. Durante os últimos meses procurei garantir que o Chega tinha um candidato à altura das suas aspirações, não um candidato qualquer que deixasse pelo caminho o partido, mas alguém que nos levasse à segunda volta das eleições presidenciais de 26 e mostrasse que aquilo em que acreditamos, desde a luta contra a imigração descontrolada, a luta contra a corrupção desmedida no aparelho de Estado, a luta do amiguismo, a luta da tomada de assalto do aparelho por tachos do sistema, tinha voz. Falhei nessa tarefa de encontrar essa alternativa. Não é segredo para ninguém, e tive a oportunidade de o transmitir ao Conselho Nacional, que decorreu na última sexta-feira, que procurei, conversei e falei com outros nomes possíveis que avançassem em nome do Chega para uma candidatura presidencial que tivesse reais hipóteses de vencer, que fosse reconhecida do povo português, porque assim o merece, para um partido que tem 23,5% das intenções de voto, com prestígio no espaço público e com um nome incontornável para poder vencer. É sabido de todos, e não levará ninguém ao país dizer que tinha preferido que Pedro Passos Coelho fosse candidato a Presidente da República. Não foi possível. E ao não ser possível, o líder de um partido deve agir com o que tem e não com o que gostariam que tivesse. A política muitas vezes é a arte do possível. E a arte do garantir que aquele partido que lideramos, independentemente do risco pessoal que corremos, está representado e que os seus eleitores estão representados. Nos últimos dias, vários amigos, companheiros, da praça pública ou fora da praça pública, me contactaram. Alguns diziam que mais valia deixar o terreno vazio. Alguns diziam que era melhor não correr o risco, depois de ter tido este resultado nas eleições legislativas. E outros também que uma candidatura presidencial, que por qualquer razão não corra bem, incidirá sobre mim, enquanto líder do Chega, um enorme risco político. Volto a como comecei. Nunca na minha vida política, desde a fundação do Chega ao rompimento com o PSD, nunca olhei para o risco pessoal que sobre mim cabia.
Olhei sempre para aquilo que queríamos alcançar enquanto movimento e para a importância que do país existe hoje, de um espaço político liderado por uma cultura antissistema, sendo sistema, este sistema de conluio, de cultura woke e de domínio cultural do estrangeirismo e da imigração tolerada que criámos nos últimos anos. Por isso disse a todos que estava ainda a ponderar, que compreendia as suas razões e os seus receios, mas que um político, mesmo arriscando o fim da sua carreira, deve dizer sempre que o país está primeiro e que as lutas pelo país valem mais. Dirijo-me agora a todos aqueles que votaram no Chega nas últimas eleições, àqueles que nos apoiam e àqueles que sentem que não devíamos ir a estas eleições presidenciais. O sistema sempre quis uma candidatura fraca do Chega nestas eleições. Desde o início procurou que o Chega tivesse uma candidatura inócua ou insignificante, para poder dizer que nos vencia, que nos humilhava e que foi um epifenómeno o que aconteceu em maio ou o que aconteceu no ano passado, nas legislativas. O sistema queria candidatos fracos para podermos apoiar, para dizer que o Almirante Gouveia e Melo foi buscar o nosso eleitorado, que Marcos Mendes afinal não era assim um candidato tão mau, ou que até os votos que o Partido Socialista transferiu para o Chega voltaram para António José Seguro. Queriam uma candidatura fraca da nossa parte. Nunca permitirei, conscientemente, deliberadamente, que o Chega tenha candidaturas para perder ou fracas, independentemente da eleição. Alguns dizem, e a liderança da oposição? Como pode o líder de uma oposição ser candidato a Presidente da República? Estas eleições presidenciais, porque representam todos os candidatos que o sistema tem, e mesmo aqueles que se dizem fora do sistema, trouxeram para a sua candidatura o pior que o sistema tem, são uma forma de liderar também a oposição. Quem for à segunda volta e levar à vitória os candidatos do dia 18 de janeiro, representará a mudança que já aconteceu no país do ponto de vista político. E essa mudança só pode ser uma: o sistema contra o antissistema que o Chega representa. Acabar de vez com o bipartidarismo e enterrá-lo, como fizemos no dia 18 de maio, será a garantia que tomamos a opção certa para estas eleições presidenciais. Pois que se formos à segunda volta, e mesmo que vençamos estas eleições presidenciais, significou o levantar de um movimento político que nunca se viu no nosso país, capaz de derrotar em poucos meses PS e PSD e capaz de remetê-los à insignificância das suas candidaturas. É por isso que estas eleições presidenciais não foram uma escolha minha, não são o meu desejo, nem seriam o meu desejo, mas elas são, neste momento, compreendam todos agora ou não, a melhor forma de liderar a oposição em Portugal e garantir que essa oposição será liderada por quem verdadeiramente quer transformar o país e quem tudo arriscará para poder vencer o sistema e transformar o país. Estas eleições representam riscos para o Chega. Mas faríamos exatamente igual a todos os outros partidos, se neste momento tomássemos a jogada estratégica e tática de pensar como os outros partidos. Desde o início quisemos que não fosse assim. Quisemos arriscar e quisemos dizer às pessoas que estávamos presentes, mesmo para aqueles que dizem e que compreendemos que é desnecessária, que é um risco político e que não vai mudar nada. Porquê então esta candidatura presidencial? Porquê então esta tomada de posição? Porquê então estes motivos? Serei candidato às eleições presidenciais de 2026. Serei candidato porque entendo que nas circunstâncias em que nos condicionaram, não temos outra forma senão derrotar o sistema também nestas eleições presidenciais. Gostava de me dirigir mais uma vez a todos aqueles que sentem que o país tem que mudar. Aos ex-combatentes que se sentem abandonados e àqueles que foram abandonados pelo sistema pós-25 de Abril. Àqueles que sentem que a democracia lhes prometeu tudo e os traiu. Àqueles que sentem que foram deixados de lado para que outros tomassem o lugar do privilégio e beneficiassem dos privilégios ilimitados de uma classe política corrupta e de um Estado corrompido. Quero ser o candidato desses jovens, dos que votaram no Chega e que acreditam que o país pode ser diferente,
Não com os Marcos Mendes ou com os almirantes desta vida, mas com políticos novos, diferentes, políticos que não foram abalroados pelos vícios que o sistema político transporta em si. Aqueles que querem zero corrupção no nosso país. Aqueles que sabem mesmo que José Sócrates já devia estar na cadeia, mesmo que ele se ria à frente das câmaras. Aqueles que sabem mesmo que a corrupção tem que ser para terminar e para pôr um fim. Aqueles que sabem que os corruptos não se deviam voltar a candidatar. E aqueles que sabem que em Portugal muitos têm livre passe porque precisamente nunca foram julgados num país que, por se não pagar 100 euros de impostos, se paga uma multa pesada, mas de se roubar milhões se fica em liberdade e a rir-se dos outros. É esse candidato que serei. O candidato que não tem medo de afirmar os valores em que acreditamos, mesmo numa eleição com um caráter pessoal muito grande e, repito, com um risco político muito grande. O candidato que diz que está farto e que quer representar os que estão fartos de pagar impostos para as minorias ruidosas que continuam a inundar o nosso país e a servir-se dos privilégios do Estado. Aqueles que acham que não têm que cumprir regras, mas que acham que podem sempre beneficiar do orçamento de todos e dos impostos que pagamos. Esse candidato que não tem medo de, em Reguengos, em Braga, no Porto, no Funchal, em Lisboa ou em qualquer cidade do país, dizer que também as minorias têm que cumprir a lei e que um Presidente da República pode gritar aos quatro ventos que será o Presidente de todos os portugueses, porquanto uma grande maioria sente sempre e soube sempre que o Estado não era para si, era só para uma minoria de privilegiados. Por isso, sim, serei o candidato que, com imprensa ou sem imprensa, vai dizer que os ciganos têm que cumprir a lei, mesmo que não gostem. Que os imigrantes ilegais terão que voltar para o seu país, mesmo que não gostem. Que os subsídio-dependentes terão de cumprir regras e terão o fim dos subsídios à vista, mesmo que não gostem. Este país e esta mudança, esta representação e a capacidade de os afirmar, têm de estar nas eleições presidenciais. Um presidente que reconheça a nossa circunstância histórica e demográfica, o valor da nossa língua portuguesa, mas saiba ao mesmo tempo que não podemos continuar a ter a imigração descontrolada que continuamos a ter. Por isso, quando ouvi os três candidatos presidenciais dizerem que concordavam com Marcelo Rebelo de Sousa no veto sobre a lei dos estrangeiros, fiquei ainda com uma certeza maior, que este partido tinha que ter uma candidatura que dissesse não devemos vetar a lei de estrangeiros. Não podemos continuar a ter a porta aberta a todos, sem regras, que venham para Portugal sem cumprir regras e beneficiar de subsídios, quando os que cá estão há anos não os têm e não os conseguem obter, nem sequer para comprar uma casa. Não podemos continuar a ter um Presidente da República que vai aos abraços com os presidentes do Brasil ou de Angola, sabendo todos nós como enriqueceram e como empobreceram os seus povos, mas lhes façamos grandes festas quando chegam a Portugal, só porque são da CPLP. É esse tempo que tem que acabar. É esse corte com o sistema que tem que acabar. E é essa nossa capacidade de mudança que tem que prevalecer. O Presidente, a candidatura, que não terá medo de dizer que os portugueses têm que ter prioridade no acesso às creches e que aqueles que acham que não é assim devem voltar aos seus países e defender lá os modelos que defendem. Mais uma vez, os três candidatos parecem defender obstinadamente um modelo em que o nosso país se deve preocupar mais com o estrangeiro do que com o português. Nunca houve, provavelmente, numa candidatura com esta dimensão, a frase que tanto sentido fizesse, mas que levaremos até ao fim do dia 18 de janeiro. Os portugueses primeiro. Os portugueses primeiro, sabendo que agora é hora de fazer valer também a sua vontade e que é tempo de termos uma candidatura que, sem os constrangimentos da imprensa habitual e maioritária, que gosta de levar ao colo o centro-esquerda e o centro-direita, mas possa confrontar-se, talvez pela primeira vez, com a vontade real do povo português. Uma vontade de mudança, uma vontade e uma capacidade de fazer este país para si e para os que trabalharam, para aqueles que contribuíram e não para aqueles que vivem sempre na mama do Estado. Gostava de deixar uma palavra aos pais deste país. Aos pais e aos jovens. Aos que votam pela primeira vez, sabendo que confiarão nesta candidatura para ser a mudança que pretendem. Mas também aos pais. Aos pais fartos de uma
doutrinação profunda nas escolas e nas universidades que condicionou toda a geração que temos, que condicionou jornalismo, instituições e todo o país a pensar da mesma maneira enviesada. Seremos também o quebrar dessa cultura de domínio monolítico sobre a educação e sobre a cultura. Durante vários anos, os portugueses foram sujeitos à pior da propaganda. Alguma jornalística, outra institucional, mas toda ela sequestrada por um Estado que pagava, que subsidiava e que mantinha no seu controle as elites económicas, as elites mediáticas e aqueles que dominavam a informação no país. Esse tempo acabou. E ao acabar, nós devemos ter a capacidade de o fazer valer com uma candidatura alternativa, capaz de romper com o sistema que estes três candidatos representam. Serei o candidato dos portugueses comuns às eleições do dia 18. Nenhum dos outros três candidatos pode representar o espírito de mudança que o Chega tem vindo a imprimir na sociedade portuguesa. Nenhum dos três pode dizer ou afirmar que pode representar o rompimento e a quebra com o sistema que temos que fazer. Sei que me referi ao Almirante Gouveia e Melo num primeiro momento desta caminhada presidencial. Quero pedir desculpa aos portugueses. Não sabia, como não podia saber, que o Almirante Gouveia e Melo, não obstante a forma como se apresentava às eleições presidenciais de fora do sistema, traria para dentro da sua candidatura o pior que o sistema político tem ou teve, como acontece com Isaltino Moraes ou com Rui Rio. Não sabia nem poderia saber que o Almirante, que se dizia representar um espaço antissistema e antipartidos, viria a concordar com o Presidente da República nas leis de imigração, que viria a ser contra as propostas do Chega para investigar os responsáveis pelos incêndios e o poder económico por detrás dos incêndios, ou que se alinharia com o PS e com o PSD para fazer valer a cultura do sistema. Na verdade, sem desprimor de nenhum outro candidato ou candidatura, na verdade, as eleições do dia 18 de janeiro serão entre uma candidatura que represente, em nome do Chega, antissistema e que represente um corte com o domínio dos partidos e uma candidatura do Almirante Gouveia e Melo que o farão representante do espaço socialista que temos em Portugal há muitos anos. Na verdade, não há nenhuma duplicidade nem nenhuma luta entre candidatos antissistema. Há um candidato antissistema e há um candidato que acontece ser militar e que vai representar o espaço do socialismo e do centro político em Portugal. Talvez estas eleições sejam as mais claras de sempre em Portugal nos últimos anos. Porquê? Porque permitirão pela primeira vez ao sistema político olhar-se no espelho. Olhar-se no espelho e confrontar-se com as suas próprias contradições. Olhar-se no espelho e confrontar-se com as suas próprias limitações. E ter uma candidatura que represente todo esse espaço do sistema contra uma candidatura que represente, que quer pôr fim a um sistema corrupto de 50 anos que temos em Portugal. Este é um movimento político para fazer desabar o sistema. Este é um movimento político que não tem medo, que não está refém nem sequestrado por nenhum dos interesses económicos, pessoais, empresariais ou mediáticos, por nenhum grupo de mídia ou por nenhum grupo de comunicação social. É verdadeiramente a luta do sistema contra o sistema. É o antissistema a tentar mostrar que o país pode ser diferente, quer ser diferente, vai ser diferente. Gostava de terminar esta apresentação com uma nota muito pessoal. Sei que muitos, no partido e fora dele, sei que muitos dos nossos apoiantes, sei que muitos dos que votaram em nós incessantemente, sei que muitos dos que estiveram sempre ao nosso lado e ao meu lado não concordam com esta candidatura. E um político que se preza por dizer a verdade não deve ter medo de enfrentar nem o seu povo, o seu país, nem aqueles que são os seus companheiros de viagem. Sei que muitos não concordam. Desta vez procurarei demonstrar que estão errados, sabendo que a história acaba sempre por fazer o juízo mais forte e mais definitivo das escolhas que fazemos. Como todos, em todo o tempo submeto-me ao juízo da história. Como todos, a todo o tempo submeto-me ao juízo do voto e dos portugueses.
como sempre fiz na minha vida política, aceitarei o juízo que no dia 18 os portugueses pronunciarem. Mas não queria deixar de vos dizer: acreditem. Acreditem e confiem em mim. Acreditem e confiem que quero levar a bom porto um projeto de transformação do país, que se não acontecer a partir de São Bento, acontecerá a partir de Belém. Que se não acontecer a partir de Belém, acontecerá a partir das galerias do Parlamento. Mas acontecerá. Confiem que quero liderar uma transformação de Portugal. Confiem que o faço por vocês. E voltem a sair de casa para fazer uma escolha que não podemos deixar nas mãos do sistema político corrupto. É por isso que sou candidato às eleições presidenciais do dia 18 de janeiro. É por isso que, depois de ter dito que não era a opção ideal, me apresento perante os portugueses para dizer que neste contexto e neste quadro, não sendo possível a solução que idealizávamos, não viro a cara à luta e aceitarei o juízo que os portugueses quiserem fazer. E como sempre, em todo momento e em toda a hora, colocarei Portugal acima das minhas ambições e aceitarei o juízo dos portugueses acima daquilo em que eu próprio faço por juízo. Portugal primeiro não pode ser só um lema de campanha, que será o nosso. Portugal primeiro tem que ser aceitar também o juízo dos portugueses nestas eleições presidenciais. Não o desejava, não o queria, não viro a cara à luta por vocês, por Portugal, pelos vossos filhos, pelo futuro, pela nossa nação. Viva Portugal! E chegamos ao fim do vídeo. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.